Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E na aula de hoje, nós falaremos sobre a energia do petróleo no Brasil e também sobre a energia elétrica produzida pelas termoelétricas. Então, assim, turma, considerando a produção de energia proveniente do petróleo, o Brasil foi bem sucedido em três períodos, em três momentos da produção, em que a primeira delas foi na década de 30 ainda, 1930, em que ocorreu o início da produção de petróleo aqui no Brasil. Foi exatamente num recôncavo baiano, então aqui na nossa Bahia, onde iniciou o processo de exploração do petróleo, mais exatamente na região de Lobato. E mais tarde, na década de 70, já tinha a Petrobras, então o Brasil iniciou o processo de exploração e prospecção da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Mais recentemente, a partir do ano de 2007, o Brasil também teve impulso num processo de extração de petróleo proveniente do projeto do pré-sal. Então, assim, turma, a produção de petróleo aqui na Bahia, ele deu impulso ao início do processo de industrialização aqui no Brasil. Tá? Então, o Brasil, início do século XX, o Brasil estava acabando de deixar de ser um país exportador de café para se tornar um país industrializado. Então, o nosso país dependia muito do petróleo estrangeiro. Então, o Brasil importava muito petróleo e o objetivo da criação de algumas usinas, algumas refinarias de petróleo era justamente depender menos do petróleo estrangeiro. Mas assim, pessoal, o petróleo, a exploração de petróleo no Brasil teve um impulso muito maior mesmo a partir da década de 50, com a criação da Petrobras e, no governo de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, ele tinha essa visão de explorar os recursos naturais do país, na medida que o território ia dependendo cada vez menos dos recursos naturais provenientes de outros países. Então, assim, até 1995, a Petrobras foi a companhia que deteve o monopólio, tanto do processo de extração quanto do processo de refino do petróleo aqui no Brasil. Vale a pena salientar também que durante um curto período, o Brasil se tornou autossuficiente em petróleo, né, lá no ano de 2006, mais ou menos. O Brasil se tornou autossuficiente com a produção elevada, onde a demanda era menor do que a oferta. Por outro lado, a partir de 2007, entre 2007 e 2013, o Brasil voltou a ter uma produção deficitária do produto, de modo que a demanda passou a ultrapassar novamente a oferta. Então, o Brasil vem aumentando de forma bastante intensa, significativa, a quantidade de pessoas, de veículos e de outros setores que vinha consumindo o petróleo, e com isso a produção acabou não acompanhando a oferta. É aí que entra a produção na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro, a partir da década de 1970. Então, a Bacia de Campos, ela, vamos dizer assim, veio de modo que o Brasil teve um impulso muito elevado, e não é à toa que hoje a própria Bacia de Campos se consiste na maior produção de petróleo do Brasil.
E assim, tanto do ponto de vista financeiro quanto tecnológico e técnico, a, a Petrobras ela se tornou uma excelência na área de perfuração de poços de petróleo em áreas profundas e também na área tanto na área de refino quanto na área petroquímica, onde o petróleo ele, vamos dizer assim, ele vem dando origem a vários outros produtos. Mas a maior produção atualmente vem do projeto Pré-Sal, tá? Em que o petróleo situado a uma profundidade de aproximadamente 5 e 7 mil metros de profundidade, é uma camada abaixo da camada de sal, na verdade é uma camada de calcário, aproximadamente é, 2 quilômetros de sal, e o pré-sal equivale a uma área de aproximadamente 160 mil quilômetros quadrados, e isso equivale a um território marinho que vai desde o litoral do Espírito Santo, passando por Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, indo até Santa Catarina. Então é uma área muito extensa mesmo, que a Petrobras, com a gigante tecnológica que consegue, é uma das poucas empresas no mundo que consegue perfurar e extrair petróleo a uma profundidade tão grande. Hoje a Petrobras dispõe de aproximadamente 8 unidades de produção de petróleo e mais de 15 unidades de refinarias espalhadas sobre o território brasileiro. E aqui na Bahia, pessoal, onde se destaca é justamente o município de São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano, e que é lá onde possui a maior refinaria da Bahia, tá? Então tem a RELAM, Refinaria Landulfo Alves de Mataripe. Agora, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a energia térmica aqui do nosso país. Então, assim, a energia térmica aqui no Brasil é um tipo de energia que dispõe do calor para a produção da eletricidade. E assim, apesar da aplicação, do incremento, do aumento da produção de energia elétrica proveniente das usinas termoelétricas em razão da utilização do gás natural, posso dizer o quê? Que aqui a produção de eletricidade proveniente dessa fonte de energia, tá? Proveniente das termoelétricas, é muito baixa. Mas assim, a maior parte das usinas termoelétricas que existem aqui no Brasil, ela se utiliza dos combustíveis fósseis para movimentar, para produzir calor e para poder movimentar as turbinas. Então assim, existe grandes impactos e também muitas críticas relacionadas a essa produção de energia elétrica e ainda assim ela é a segunda maior fonte de energia elétrica aqui no nosso país. Corresponde aproximadamente aí entre 25% e 28% da energia que o nosso país consome. Vale a pena salientar que o custo de implantação das usinas termoelétricas é menor do que o que se gasta com a implantação das usinas hidrelétricas, até porque as usinas hidrelétricas envolve projetos de construção, né? Construções civis, muito dispendiosos esses custos. E, e assim, vale a pena frisar também que as usinas termoelétricas elas implicam numa grande emissão de gases provenientes do efeito estufa, já que a maior parte desses gases eles são provenientes da queima dos combustíveis fósseis, que é o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Outra fonte importante também são as termoelétricas provenientes
das energias nucleares. Então a gente já viu aí os riscos que envolvem a produção da energia nuclear, a radioatividade, o risco de vazamento, a questão do lixo nuclear. Então tudo isso é, faz com que a, a medida mais viável mesmo, a fonte mais viável é justamente a que a gente mais utiliza aqui, as usinas hidrelétricas. Ainda falando das usinas nucleares, aqui no Brasil, onde se destaca justamente Rio de Janeiro, que foi através de um projeto que o Brasil fez com a Alemanha, foi um barganho, e o Brasil não tinha, tinha matéria-prima, que era urânio, mas não tinha as condições técnicas e tecnológicas para poder fazer a purificação, né, do produto para poder ser apropriado para poder utilizar na usina. E também, pessoal, outra fonte de energia viável para poder ser utilizada nessas termoelétricas é justamente, como a gente viu antes o gás natural. Então, o gás natural ele tem um facilitador, de modo que não precisa meio de transporte para poder levar essa fonte de energia até as usinas termoelétricas, de modo que eles utilizam gasodutos para poder fazer esse transporte do material. Tem um problema muito grande em relação a isso, justamente o furto de vários de gasodutos, né? As pessoas acabam colocando registro ali em alguns gasodutos e acabam roubando o produto. Mas vale a pena salientar que as usinas termoelétricas movimentadas pelo gás natural elas estão dispersas por várias regiões do nosso país. Outra fonte de energia bastante alternativa e que teve um grande impulso aqui no Brasil foi exatamente as usinas provenientes da biomassa. Entre elas tem a mais importante aqui no nosso país, pelo menos a historicamente mais utilizada, que foi o álcool. Então o álcool é um tipo de energia proveniente da biomassa. Então assim, a partir da década de 70, né, 1970, o Brasil foi também alvo da crise do petróleo que atingiu o mundo todo, em decorrência da elevação dos preços do petróleo de alguns países que eram membros da OPEP, principalmente os países árabes. Então fez elevar o preço do petróleo, então o Brasil criou a alternativa, que foi o programa chamado de Pró-Álcool, em que o Brasil passou a investir recursos em tecnologias que favorecesse a produção de veículos que eram movidos a álcool. Então, mais ou menos lá para a década de 70, então para frente, década de 80, o Brasil começou a produzir carros que eram essencialmente movidos a etanol. E mais tarde, a partir da década de 80, o petróleo voltou a ter uma queda de preços e aí a utilização do etanol para poder movimentar veículos ela se tornou insignificante. Mas a partir da década de 80, vários projetos vieram para poder dizer assim, criar uma nova fonte de energia, que foi através do biodiesel. Então o biodiesel hoje está em processo de expansão. A gente tem hoje aqui a Oleoplan isso. E, e assim, é uma fonte de energia bastante alternativa também, considerando que ela vai produzir o óleo que substituiria o diesel do petróleo. Agora falando das fontes de energias limpas aqui no Brasil, onde a gente pode citar aí a que mais se destaca, que é exatamente a energia eólica, onde a dimensão do território brasileiro, desde o Oiapoque ao Chuí,
o Brasil possui uma potencialidade muito grande para a produção desse tipo de energia. E assim, pessoal, em poucos anos, né, lá exatamente entre 2006 e 2013, o Brasil cresceu mais de 800% na elevação da produção desse tipo de energia, e a região Nordeste e Sudeste são as regiões que mais produzem essa energia, e em pouco tempo o Rio Grande do Norte se tornou autossuficiente também devido à instalação de diversos parques eólicos. E assim, pessoal, por último, vamos falar agora um pouco sobre a energia solar, que é o tipo de energia que é produzida a partir de painéis e coletores solares, onde na região sul do Brasil eles utilizam bastante para o aquecimento da água, já que devido às condições climáticas, né, lá faz bastante frio. Além da produção de eletricidade, eles também utilizam para poder aquecer a água e diminuir vamos dizer assim, os efeitos das condições climáticas no local. Esse tipo de energia também beneficia várias localidades brasileiras. Entre elas temos aí a região norte e nordeste, devido ao isolamento de algumas comunidades. Então a rede elétrica às vezes não chegam até lá, essas redes. E aí as pessoas acabam, vamos dizer assim, aderindo a painéis solares para poder produzir energia para as residências. Também, pessoal, o Nordeste é bastante beneficiado devido aos longos períodos de secas periódicas que acontecem na região. E a região Centro-Oeste e Sudeste também são beneficiadas devido ao grandes períodos de insolação que acontecem nessas localidades. Então é isso, por fim nós finalizamos esse módulo. Tá? Então, como eu falei antes, espero que vocês realizem as atividades pendentes. Quem não realizou as atividades, que procure fazer isso o quanto antes, para que quando nós voltarmos para as aulas presenciais não ficar muita atividade acumulada, tá certo? Então é isso, fique com Deus todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.